Nos 75 anos das farmácias Correia Rosa, queremos continuar a fazer história com os protagonistas dos dias de hoje. Profissionais de saúde a conversar com outros profissionais que contribuem diariamente para a saúde de todos. Uma conversa informal sobre como abordar a saúde, como prevenir e, acima de tudo, diferentes perspectivas na saúde que podem e devem ser complementares. O cuidado está nos pequenos detalhes e é isso que faz a nossa história, na saúde e na doença, na parte física e na parte mental, da nossa comunidade para o mundo e para si. O meu nome é Catarina Tacanho, sou farmacêutica, mãe e diretora-geral das Farmácias Correia Rosa. Espero que este podcast o ajude a cuidar ainda melhor de si e da sua saúde e bem-estar. Obrigada. Sejam bem-vindos ao podcast das Farmácias Correia Rosa, Saúde que faz história, onde celebramos 75 anos ao serviço da comunidade. O meu nome é Catarina Tacanho, sou mãe farmacêutica, cada vez mais defensora de que a saúde mental e física são uma só, porque só temos um corpo. Hoje temos connosco Susana Esteves. Bem-vinda, Susana. Muito É um obrigada, gosto estares Catarina. aqui connosco. É mãe, lisboeta, psicóloga do Hospital das Caldas e amante do cheiro a terra molhada de África. Começamos esta nossa conversa relatando um facto que tem a ver com a ansiedade. Num último estudo de um inquérito às condições de vida e rendimento de 2024, foi concluído que a ansiedade generalizada afeta mais de 34% da população em Portugal. É interessante também verificar que afeta mais mulheres que homens. Gostarias de comentar? Bem, são duas questões numa só, não é? Isto tem pano para mangas, não é? No que diz respeito à ansiedade, a ansiedade é uma emoção base, não é? Decorrente da emoção do medo e que utilizamos normalmente como adaptativo àquilo que são questões que nos podem levantar perigo e, nesse sentido, o corpo reage numa herança filogenética de estamos perante uma ameaça ou estamos perante... E o que é que fazemos perante essa ameaça? Lutamos ou fugimos? E, nesse sentido, fisiologicamente, o corpo tem uma resposta e dá essa resposta. Nesta questão que se prende com as mulheres, não existem estudos fidedignos ou suficientes que possamos dizer que acontece mais nas mulheres que nos homens, mas se pensarmos em termos hormonais, as mulheres são muito mais subcarregadas e têm muito mais desafios ao longo das várias etapas de vida do que os homens, e nesse sentido a carga hormonal faz com que a ansiedade se manifeste de diversas formas. Também me parece existirem aqui questões relativas ao contexto socio-profissional e ao contexto familiar, que a mulher de antes não estava tão apta para estar nestes contextos todos, não que não estivesse tão apta, talvez não seja a melhor palavra, mas a mulher não estava em todos estes contextos e isto obriga aqui a uma resposta a vários níveis e isso faz com que a mulher se sinta sempre mais subcarregada nesse sentido, não é? Se pensarmos lá atrás no tempo do Paleolítico, como se usa hoje em dia tanto nas questões da alimentação, era o homem que ia caçar e, sendo o homem que ia caçar, talvez nessa altura, se fizéssemos estudos, a ansiedade enquanto emoção Era base maior no homem. decorrente do medo era maior no homem, Claro. não é? Portanto, tem muito a ver com os contextos em que estamos, as épocas, as décadas e parece-me que sim, que as mulheres têm aqui uma sobrecarga maior e, nesse sentido, as hormonas também não ajudam. Claro. Olha, e diz-me uma coisa, a pandemia e a ansiedade, o que é que podemos falar sobre o que é que a pandemia fez à ansiedade e à nossa saúde mental? E há também estudos que referem uma prevalência maior de ataques de pânico durante a pandemia. Sim. O que é que tens a dizer sobre isso? Se falávamos há pouco do medo, de facto, a ansiedade é uma emoção decorrente do medo. Estou-me a repetir, mas acho que é importante dizer isto. Claro. Mas a ansiedade e o medo, neste caso, é importante em várias etapas do nosso desenvolvimento, não é? Se pensarmos, ela está lá sempre. E é uma questão de sobrevivência. E é uma questão de sobrevivência. Portanto, uma criança, quando é pequena, não é? E começa a andar, é bom que tenha medo. Esse medo é adaptativo. É bom que tenha medo face a um perigo iminente, ou uma escada, ou... É bom que tenha, isso faz parte. Na pandemia, fomos todos sujeitos a qualquer coisa que é o desconhecido. E o desconhecido aumenta-nos, não é? Fisiologicamente também, uma série de produções internas e também psicológicas, não é? Do que é
do que é estarmos face a qualquer coisa que nunca vivemos, não sabemos o que é. Na altura foi ainda mais carregado, porque era o desconhecido, de facto, é uma resposta ao desconhecido, mas tudo aquilo que aparecia em termos de informação, se pensarmos ficámos confinados, nunca tínhamos ficado confinados, não é? A Impensável. maior parte das gerações não tinha ficado confinada nunca, não tinha há muitos anos que não havia restrições a este nível e, portanto, isto foi tudo novo. Para nós, para as crianças, para os mais velhos também, e ficámos fechados, e de repente ficamos fechados, e o que é que fazemos? Com uma grande ameaça que de facto era palpável essa. Muitas vezes a ansiedade vem no decorrer de ameaças que não são palpáveis, não é? Não são reais, mas esta era real e existia. As pessoas ligavam a televisão e viam que morriam não sei quantas pessoas aqui na nossa vizinha Espanha e não sei quantas pessoas na Itália e ia aumentando os níveis de Todos os ansiedade. dias Todos os aumentava. dias aumentava. Portanto, uma das coisas que eu dizia aos meus utentes no hospital, porque nós nunca parámos, estivemos sempre a dar consulta, ainda que a mesma fosse feita via telefone, não é? E as pessoas ligavam mesmo a pedir ajuda, porque estavam muito assustadas, era: vamos acabar por desligar a televisão. Vamos ligar a televisão apenas uma vez por dia. Portanto, encontrarmos aqui estratégias, também estratégias de coping para lidar com aquilo que nos estava a assoberbar em termos de ansiedade. Naturalmente, nessa fase, não é, a ansiedade era mais generalizada e, portanto, a ansiedade, os ataques de pânico têm muito a ver com a frequência e a intensidade. Portanto, normalmente, num ataque de pânico há sempre uma alta frequência e uma alta intensidade. E alta frequência, isto é, nós podemos ter vários ataques de pânico no mesmo dia, como podemos ter um hoje e vamos ter um daqui a 15 dias, ou... Porquê? Porque o corpo está em ameaça. E é já intrínseco e está em ameaça há muito tempo. As pessoas vão funcionando, mas depois há aquele dia que, por qualquer coisa, a ansiedade torna-se completamente extra a tudo e há, lá está, uma resposta fisiológica a isto. As pessoas normalmente têm sudorese, têm sensação de tontura, têm um medo terrível, não é? Um medo de morrer, E não perda de conseguem controlar. equilíbrio e não conseguem controlar. Portanto, nós falamos de ataques de pânico quando 4 destes sintomas, não é? Insónia, palpitações, sudorese, o que falava há pouco. Quando 4 destes sintomas existem, então podemos falar de ataque de pânico. E sim, as pessoas não conseguem, há aqui uma desregulação emocional que as pessoas não a conseguem controlar. Portanto, tentamos sempre que as pessoas desfoquem um pouco, não é? Há algumas estratégias depois. Isto fica, isto está lá. Não nos podemos esquecer disso. O ataque de pânico é hoje, mas a ansiedade generalizada está lá e, portanto, é importante prevenir isto, é importante tratar e depois prevenir, encontrar estratégias para lidar com isto, não E é? isso pode-se fazer numa consulta de psicologia. Este acompanhamento pode ser feito. Não podemos esquecer que, em alguns casos, não é, já estamos a falar de questões que implicam medicação. Ok. E E a aí, par e passo com a psicologia, podemos ir dotando as pessoas de capacidade de desenvolver estratégias de coping que diferem de pessoa para pessoa, naturalmente. Há pessoas que gostam muito mais de cozinhar e é terapêutica, há pessoas que gostam de estar com os amigos, há pessoas que gostam de jardinar e, portanto, encontrarmos aqui algumas estratégias para as pessoas, antes de mais, terem consciencialização do seu nível de ansiedade, conhecerem-se, não é? Começamos sempre por aí, para as pessoas se conhecerem, terem noção do seu funcionamento e a partir daí encontrarem as tais estratégias. Nós estamos lá, efetivamente, para ajudar as pessoas a pensarem, a terem consciencialização e a encontrarem a melhor forma para se tratar e para se amenizar. olha, e estava aqui a pensar que hoje em dia, também com um boom que veio da pandemia, temos redes sociais que nos gritam montes e montes de coisas, nomeadamente muitas na saúde mental. Parece que quem tem redes sociais consegue milagrosamente mudar a sua vida para melhor. Temos muitos posts que dizem seja feliz em 5 passos, siga isso, faça meditação, pense nisto, pense naquilo. Uhum, O que é que tu achas do ponto de vista mais académico? uhum. O que é que estas redes estão a fazer também à nossa saúde mental, à nossa forma de ver a vida? Tudo o que está nas redes é certo? O que é que tu tens a dizer sobre isto enquanto psicóloga? No que diz respeito à minha área, não é? Eu diria nin.
não é? Para algumas coisas eu sinto que é importante, para outras sinto que não. A banalização tem sempre riscos associados, não é? Banalizarmos, corremos o risco de criar um estigma à volta da saúde mental, mas também podemos pensar que podemos estar a criar alguma empatia para que as pessoas estejam mais despertas que existem problemas de saúde mental ou outro tipo de E para se problemas. identificarem, não E é? para se identificarem. Mas esse também é um risco, Catarina, porque muitas vezes as pessoas veem algumas coisas no TikTok, sobretudo os jovens, não é? E acham sempre que tem aquela característica e tem aquela e tem aquele sintoma e tem aquele. Ai, afinal, então tenho isto. E isto é um risco do autodiagnóstico, não é? Que não, um diagnóstico em qualquer área, mas nesta área psiquiátrica e psicológica, que nós fazemos psicodiagnóstico, não fazemos diagnóstico, isso é algo que é feito pelos médicos, implica sempre uma observação continuada, entrevistas, portanto, não é assim tão fácil fazer diagnósticos como as pessoas acham que é. Mas na internet parece tudo fácil. Exatamente, é tudo fácil. E este é o risco. E outro risco é o da automedicação. Portanto, as pessoas veem, eu afinal sou bipolar, quer dizer, e então vou automedicar-me porque não sei quem diz que toma isto e fica muito melhor, uma vez estamos a falar de uma perturbação do humor e, portanto, isto vai acontecer. E isto é muito arriscado, efetivamente, para os jovens, sobretudo, não só para os jovens, mas os jovens têm mais acesso e comunicam mais por aqui, não é? E é uma fonte de informação, não de conhecimento, mas Pois, sim de sim. E às vezes informação desinformação. e muitas vezes desinformação, podendo lá estar aumentarmos o estigma e um bocadinho, vou encontrar aqui uma graçola, não é? Quando éramos mais jovens, talvez utilizássemos, tu és parvo, tu és burro, tu és isto. Hoje em dia, não, tu és bipolar, tu Ia és precisamente esquizofrénico, falar tu és. disso. Quer Ouve-se dizer, muito. quando não se sabe e usa-se estes termos, que é muito arriscado, e há um certo desrespeito por efetivamente quem tem, Efetivamente essa quem doença. tem estas Mas não doenças, não achas é? que isto também tem a ver, por exemplo, essa questão que às vezes ouvem, tu és bipolar só porque a pessoa muda de opinião de um dia para o outro, ou tu és esquizofrénico, que é errado, não é? Porque estamos a falar de termos médicos, não ouves ninguém dizer tu és diabético, tens doença de Crohn, não ouvimos isto. Não achas que isto também tem a ver com a falta de informação que há efetivamente sobre a saúde mental? Sim, há sempre aquele tabu sobre a doença mental e a saúde mental, não é? Eu não trabalho em saúde mental, eu trabalho em doença mental, porque eu já trabalhando num hospital, eu já estou no que nos que chamamos a prevenção terciária, portanto, eu trabalho com doença, não trabalho com saúde. É. E neste sentido, muitas vezes, há este bicho-papão sobre a doença psiquiátrica, não é? E é É os fácil maluquinhos, não é? exatamente, não é? Como diz a minha antiga chefe de serviço, não é? São os descolecionáveis, não cabem em lado nenhum, não é? Não cabem em coleção nenhuma de cromos nenhuns e, portanto, vão ali parar. E este é o risco, porque acaba por existir este estigma, efetivamente, e esta marginalização, quando todos nós pensarmos, temos sempre qualquer coisa. Portanto, todos nós temos sempre qualquer coisa, não é? E julgo que os jovens têm esta dificuldade também entre o ser e o estar, não é? Eu posso estar triste e eu não sou um deprimido ou uma deprimida, eu estou apenas triste. Isto não faz de mim uma deprimida. E eu posso estar muito alegre e não me faz de mim uma maníaca, portanto, não tenho uma doença bipolar só porque estou alegre. Portanto, a literacia é uma coisa importante e é importante na prevenção primária, talvez em vários contextos, começando desde pequeninos, E nas também escolas, se nas calhar. escolas, não é? Em alguns ensinamentos e não temos medo de falar de emoções para podermos identificá-las e lá está, não é o ser, é o estar. Eu posso estar triste e não sou Claro. deprimido, não é? Olha, Ou não e tenho uma depressão. outro assunto, gostava de saber a tua opinião, tem a ver também com a tal diferença ou ausência de diferença entre a saúde física e mental. O corpo não mente, é uma frase que gosto muito e gostava de perceber como é que, em termos de saúde mental, pode haver ou não manifestações no nosso corpo a nível físico,
que advenham de situações ou problemas de doença mental? Eu quase diria todas, ou quase todas, mas muitas delas sim. Nós esquecemos que o corpo, a pele, é o maior órgão que temos, não é? E o corpo, numa perspectiva biopsicossocial, que é assim que a OMS olha para a saúde, não é? Não só a ausência de doença, mas esta complementariedade. De facto, somos isto tudo, somos o corpo e a mente não são distintos, e portanto, tudo aquilo que eu vivo e todas as desregulações emocionais, o meu corpo sente e fala. E hoje em dia aparecem-nos cada vez mais questões ligadas aos intestinos, à doença de Crohn, a problemas muito de pele, o eczema, a urticária, a psoríase. São problemas que estão muito ligados a desregulações emocionais. E, portanto, a ansiedade, a dificuldade muitas vezes de termos acesso a algumas emoções e de as gerirmos, o corpo paga, não é? Já dizia Já o disse. António O Variações. corpo é que O paga. corpo é que, quando a cabeça não tem juízo, o corpo é que paga e, efetivamente, o corpo tem as marcas de todas as nossas vivências. Pois, e falavas, por exemplo, na psoríase, tudo o que são doenças autoimunes tem também sempre uma componente, de saúde mental, ou Sim, da ausência sim. da mesma. Sim, exatamente. Há uma área, na psicologia, que é a psicossomática, que estuda e estuda muito bem, tudo o que são as manifestações de todos os nossos conflitos internos no corpo, não é? Alguns autores defendem, por exemplo, quando vivemos separações, difíceis, não é? Qualquer tipo de separação, até um luto mais difícil. Nas mulheres, o órgão mais afetado, é o órgão reprodutivo, portanto, os ovários, o útero, etc. Portanto, há efetivamente aqui uma ligação entre o corpo e a mente, sem dúvida. Um não vive sem o outro. Nós não podemos cortar a cabeça da pessoa e tratarmos-lhe a depressão, porque ela Claro. tem manifestações No próprio físicas, não é? No próprio corpo. A falta de energia, a fadiga constante, a dificuldade de resposta muscular, quer dizer, há aqui uma série de coisas que o corpo está a falar, não é? A fibromialgia, por exemplo, é das doenças mais interessantes sob este ponto de vista, e se formos, quer dizer, não tenho nenhum estudo feito, mas as senhoras que sim com fibromialgia, quase todas têm aqui conflitos ao nível interno, naturalmente, mas conflitos na gestão do prazer. E, portanto, aparece muitas vezes a depressividade e este fechar-se sobre elas próprias e atacar o corpo, que é isso que uma autoimune faz, não é? Claro. Olha, falavas há pouco que trabalhavas em doença e não em prevenção. Como é que se trabalha prevenção em saúde mental? Não é fácil, mas é possível, não é? Se pensarmos na prevenção primária, que no fundo, se nos formos fortalecer ou fazer aqui uma parceria com os estudos epidemiológicos que a saúde pública tanto faz e que são tão importantes, podemos pensar em desenvolver programas mais alargados para a população e nas autarquias, nas escolas, quer dizer, mais alargado, de forma a que as pessoas tenham mais literacia, volta ao mesmo, e que possamos pensar mais em conjunto sobre a doença ou a ausência de, não é? No fundo, protegermos um bocadinho das coisas. Eu já estou na prevenção terciária, a doença já está lá instalada e, portanto, é só monitorizar, tentar que ela não piore e estarmos atentos. E é também interessante, naturalmente, as pessoas adoecem, ainda bem que há estes níveis, mas efetivamente é mais duro para todos nós. E quais seriam as tuas ideias para promover a literacia em saúde mental? Dar mais conhecimento às pessoas, encontrarmos equipas aqui mais disponíveis para estar mais próximo da população em geral, não é? Nas escolas, nos infantários, de acordo com a população que temos, não é? Não vamos trabalhar as emoções com crianças como trabalhamos com adultos, mas dar a conhecer às pessoas as emoções, o funcionamento psicológico, a importância do bem-estar, a importância de se dormir bem, a importância de se comer bem, a importância de encontrar hobbies e espaços de prazer, não é? Hoje em dia vivemos todos muito acelerados e isso acaba por não proporcionar às... Lá está, a ansiedade também está aqui, não é? Vivemos todos em resposta, portanto,
passaria um bocadinho por aí, por dotar mais os serviços, as autarquias, As farmácias, as acho que também aqui farmácias, na farmácia temos sim, este papel de ir alertando. sim, de existir a figura do psicólogo, não é? Não só na doença, mas na prevenção. E, portanto, eu sei que vais tendo aqui algumas iniciativas que me parecem importantes, não é? De estares atenta à saúde mental dos teus colaboradores e valorizares isso, não é? Se todas as empresas também tivessem esta perspectiva, não é? Lá está, não é o corpo só que vem trabalhar. É o corpo com a Claro. cabeça, mas a cabeça não é a cabeça racional só, a cabeça é Emocional. também emocional. Aliás, a medicina do trabalho, que é algo obrigatório para os colaboradores de qualquer empresa, se calhar poderia ter aqui um papel no que é a saúde mental e não fazer só um exame físico, que é o Sim, que normalmente é feito. sim, exatamente. A saúde ocupacional já introduz muita psiquiatria, psicologia, não é? Os ergonomistas, etc. A saúde do trabalho, não. Uma coisa meramente médica, É. física. Olha, e diz-me, o que é que te motiva mais a ser psicóloga? Poder estar próximo das pessoas que estão em sofrimento é uma coisa que me incomoda ver pessoas em sofrimento. E, portanto, dar-lhe um nome, conseguirmos descortinar esse sofrimento, conseguirmos dar-lhe um novo significado, ressignificar vivências que tiveram e que podem ser vistas de outra forma, reduzindo sim o sofrimento. É uma coisa que me incomoda nas pessoas, E em gostas de geral. contribuir para isso? E gosto muito de Olha, contribuir e para em isso. pequenina já querias ser psicóloga? Não, Conta-nos lá como é que foste queria para ser este ramo, advogada, que é que também tira pessoas do sofrimento, também às tira pessoas vezes. de sofrimento, mas, queria mais pela justiça, pelos factos, mas, eu cresci muito em casa da minha avó materna e, nesse sentido, havia uma senhora que era a tal descolecionável, que andava por ali e que toda a gente achava graça, há sempre um bobo da corte nas terras e em todo lado, não é? Exato. Ah, Toda a gente achava graça, mas toda a gente tinha medo, não é? No fundo, esta senhora nunca era integrada em nada. Eu dava comigo, às vezes, a ir beber café com ela. Eu era miúda, não é? Mas ia beber café com ela e conversar com ela. Ela dizia assim umas coisas disparatadas. Depois fui percebendo que é isto, não é? Estas pessoas também existem, têm sofrimento e há pessoas que têm que as ajudar, que têm que trabalhar com elas, têm que lhes dar um entendimento e têm que as normalizar, entre aspas, não é? Terem uma vida E isso motivou-te a normal. seguir esta Sim. carreira tão importante nos dias de hoje. Olha, tenho aqui uma pergunta para te fazer, que é: se mandasses na saúde em Portugal, o que é que fazias? Essa pergunta é muito difícil. Mas assim, o que é que Trabalhando fazias? eu no no SNS, não posso deixar de dizer que o SNS precisava de uma reforma brutal e que precisava de ter mais técnicos a trabalhar e talvez em equipas mais multidisciplinares, não é? Ou até transdisciplinares, diria eu. Que acho que é importante, não estarmos só na psiquiatria, que é importante, foi onde eu aprendi a ser psicóloga, mas reconheço que se estivéssemos em mais áreas, de uma forma mais efetiva, talvez conseguíssemos chegar mais e talvez dotar mais o SNS de profissionais em geral e também os profissionais da minha área. E mais uma vez, parece repetitiva, mas investia muito naquilo que é a prevenção primária e tentava chegar outros atores, isto é, lá está, as câmaras, as juntas, as farmácias, tudo As o que fosse, escolas, as escolas, tudo o claro. que fosse possível, chamar de forma a criar-se aqui uma base mais firme e mais direta e mais efetiva junto às populações. Obrigada, Susana. Foi um gosto falar contigo. Obrigada, Catarina. Falámos aqui de saúde mental, de ansiedade, de ataques de pânico. Percebemos que todos devíamos cuidar da nossa saúde, quer seja ela física ou mental. Como uma consulta de psicologia pode ajudar e como cada indivíduo é um só. E que muitas vezes as manifestações de problemas de saúde mental também nos podem afetar o corpo. E termos manifestações que não estávamos a contar. Susana, obrigado por Obrigada eu esclareceres. pelo convite. E despeço-me, as farmácias Correia Rosa estão consigo há 75 anos, porque cuidar é uma herança. Continue connosco até ao próximo episódio. Obrigado.